Olá, hoje vamos falar sobre a CPI do Pó Preto, instaurada pela Câmara Municipal de Vitória. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença do presidente da CPI do Pó Preto, vereador Davi Ismael. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. A gente tem acompanhado a evolução dos trabalhos de controle de poluição, de uma maneira geral, e também acompanhado, de alguma forma, os trabalhos da CPI da Câmara de Vitória e da CPI instaurada pela Assembleia Legislativa. E com relação à CPI da Câmara de Vitória, como você viu a evolução desse processo? Almir, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando dos trabalhos da nossa CPI que encerrou suas atividades no último dia 30 de julho. Através da entrega do relatório final. Agora Sim. A gente entra numa nova fase, a fase de acompanhamento daquilo que foi proposto ou recomendado pela nossa comissão que foi instalada lá. Sim. Foram 4 meses de muito trabalho e a gente pôde identificar que existem problemas de ação no que diz respeito às empresas situadas na Ponta de Tubarão e problema de omissão com relação aos órgãos fiscalizadores do município e do Estado. Há uma discussão, sempre ficou aquela discussão de quem é dono do Pó Preto, como se isso fosse um fator que fosse exclusivo para que se fizesse ações efetivas de controle dessas emissões de poeira, né? São estratégias das empresas, das pessoas de desfocarem o problema. Começa a se discutir e perde-se muito tempo se discutindo no que é, por mais que nós já saibamos o que é, perde-se tempo discutindo o que é e não discutindo como melhorar. As questões mais importantes que vocês poderiam destacar? A gente provou o óbvio. Provamos o óbvio. Da onde vem o pó preto? Ele tem a sua origem na Ponta de Tubarão. E a gente pode destacar que, além de um trabalho de mitigação para diminuir essa quantidade que é jogada no ar e no mar, precisamos de ações fiscalizadoras mais contínuas. Então, nosso foco nesse momento é permitir com que tanto o poder público municipal como estadual se melhor estruture, de modo a conseguir ações de acompanhamento mais eficazes. Nessas medidas que foram tomadas, o Indefense, que foram instaladas, isso surtiu resultados? Eu acho que foram passos importantes, mas que precisam, para uma caminhada longa, não podemos ficar em passos, precisamos dar sequência. E a discussão que se faz agora é pós-TAC, é acompanhamento de tudo aquilo que ainda precisa ser feito. Por exemplo, ainda precisamos enclausurar as esteiras que levam o minério até os navios. Hoje elas são tão somente cobertas. Precisamos enclausurar. Precisamos discutir também de que forma reposicionar as estações de monitoramento do ar na cidade de Vitória para que possamos afastar esse entendimento de onde vem o pó preto, para que as fontes concorrentes não acabem permitindo com que as pessoas usem dessa falácia para justificar algo que não existe, que é uma ação concorrente. Instalação de câmeras nos pontos mais estratégicos de emissão dentro no pátio daquele grande complexo industrial da Ponta de Tubarão, não seria uma medida, e essa medida foi discutida dentro da CPI? A palavra de ordem é fiscalização, é intensificar a fiscalização. Em alguns momentos, fiscalizações agendadas, e em outros momentos, fiscalizações não agendadas. E toda a tecnologia é bem-vinda. Câmeras, estações de monitoramento do ar, qualquer outro mecanismo, os filtros de mangas que estão sendo instalados, que a gente ouve falar que existe uma programação de instalação na siderúrgica, toda essa tecnologia é bem-vinda e deve sim ser utilizada para diminuir aquilo que a população de Vitória tem por insuportável, que são os níveis de pó preto em nossas casas,
em nosso ar. Então, um dos fatores, eu acho que talvez mais importante, foi deixar isso às claras, né, para a sociedade, né, que existe um problema sério de poluição atmosférica em Vitória e que essa poluição atmosférica vem em grande parte, a maior contribuição dela é a do polo siderúrgico de Tubarão. Sim, em termos de ação. Mas existe uma parcela de trabalho a ser feita com relação à omissão nas nossas secretarias municipais de meio ambiente e do nosso IEMA, para que eles se estruturem melhor por uma decisão de governo, para que possam buscar a diminuição da sensação e daquilo que nós temos em nossas casas. Sim. Então a CPI do Pó Preto buscou dar resultado com relação ao trabalho de fiscalização que é feito por meio do município e por meio do Estado é ruim. E as questões relacionadas à saúde pública? A saúde pública é muito agravada por esse problema do pó preto. Para se ter uma ideia, são quase 3 milhões de reais gastos pelo município de Vitória com compra de remédios respiratórios e cardiovasculares. Então é o município pagando por algo que é acarretado como desdobramento da poluição do pó preto. Então, o município de Vitória também precisa buscar o seu ressarcimento junto a essas empresas. Sim. E o mais importante seria que elas realmente fizessem essas emissões se reduzirem a níveis satisfatórios do ponto de vista... Exatamente. Exatamente. Saúde. Toda poluição é ruim. Todo tipo de poluição é ruim. Mas permitir com que, através de uma legislação dura, essas empresas cheguem a níveis suportáveis é uma meta. Mas o princípio do poluidor precisa nos obrigar a buscar o ressarcimento para todo o dano que é causado pelas empresas. E com relação às normas e padrões de emissão de poeira? A gente tem duas legislações, um decreto estadual e uma legislação municipal recém-elaborada. Precisamos dar força, peso político ao decreto, para que de alguma forma ele vire lei e tenha mais força impositiva. O padrão municipal, estamos avaliando para saber se aquela lei que foi produzida pelos vereadores da atual gestão, ele está apto a produzir efeitos, a atender a expectativa da população ou não. Mas minhas expectativas são de avaliação nesse momento daquilo que já foi produzido. Nós vamos agora a um rápido intervalo, voltamos já no próximo bloco. Fique conosco.